Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. E o tema da nossa aula hoje será sobre Europa, regionalização. Ou seja, nós vamos estudar sobre a regionalização do continente europeu. A Europa, no período da Guerra Fria, ela foi dividida em duas Europas. Como assim? Duas Europas? Isso mesmo. A Europa foi dividida em duas: Europa Oriental e Europa Ocidental. Isso significa regionalização. Regionalização é a forma como alguns espaços eles são divididos. Mas antes da gente falar sobre esse conteúdo, vamos entender primeiro o que significa regionalizar. Para que regionalizar? Por que as pessoas regionalizam alguns espaços? Regionalizar significa dividir os espaços segundo alguns critérios estabelecidos. Que critérios são esses? Para regionalizar o espaço é necessário que tenha alguns critérios, certo? Esses critérios são, por exemplo, os critérios socioeconômicos, ou seja, que envolve política e economia, e os critérios fisiográficos, que se referem à questão da hidrografia, do relevo, certo? Da vegetação de determinados espaços, de determinados locais. Então, isso significa fisiografia, certo? Então, as regiões são divididas de diferentes maneiras. Uma forma de regionalização muito conhecida por nós é a divisão do mundo em continentes, certo? O mundo é dividido em continentes, por quê? Porque isso é um tipo de regionalização, é a regionalização mais comum conhecida por todos nós. Então, nós vamos estudar sobre a regionalização do continente europeu. O continente europeu, assim como qualquer outra porção do espaço, qualquer outro lugar, certo? Também teve seus critérios adotados, certo? Critérios utilizados para regionalizar esses espaços. Então, durante o período da Guerra Fria, certo? Durante o período da Guerra Fria, a Europa, ela foi dividida com uma forma de regionalização chamada regionalização político-econômica europeia. Esse tipo de regionalização, ela aconteceu pelo fato do mundo estar passando por esse período chamado de Guerra Fria. Isso lá na Europa, certo? A Europa estava vivenciando a Guerra Fria e a Europa foi dividida em duas partes. Uma parte, certo? Essa parte aqui, ó, ela passou a ser chamada de Europa Oriental. Por que Europa Oriental? Porque era a parte do Oriente, certo? A parte do Oriente onde era comandado pela União Soviética, pela então União Soviética. Todo esse espaço aqui era de regime socialista, de economia socialista. O outro lado da Europa, ou seja, a Europa Ocidental, ela era comandada sob influência dos Estados Unidos, certo? Então, essa era a Europa Ocidental, ou seja, a parte do ocidental, a parte do ocidente, por isso passou a ser chamada de duas Europas. Europa Oriental, comandada pela ex-União Soviética hoje, né? Na época, então, União Soviética. E a outra parte, Europa Ocidental, comandada pelos Estados Unidos, de economia capitalista. Então, nós vamos ver agora, nessa imagem aqui, para a gente detalhar melhor. Europa Ocidental é a porção oeste da Europa, formada pelos países capitalistas e frequentemente conhecida como Europa Ocidental. Então, aqui, ó,
a todos os países que pertenciam à Europa Ocidental eram quais? Esses que a gente tanto conhece: Portugal, Itália, Alemanha, Inglaterra, Suécia, certos países mais ricos e desenvolvidos do mundo, eles fazem parte da Europa Ocidental, desse tipo de regionalização. E agora nós vamos ver a Europa Oriental, que, como nós vimos antes, é a porção que fica a leste, né? A porção a leste, ela é conhecida como Europa Oriental ou leste europeu, também podemos chamá-lo de leste europeu, formada pelos antigos países socialistas de economia planificadas, pertencente à hoje extinta, né, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então aqui nós temos Romênia, Moldávia, Lituânia, Estônia, certo? Belarus, Costa Rica. Esses países aqui, que fazem parte da antiga União Soviética, é a parte mais pobre, certo? Menos desenvolvida da Europa. Ou seja, a regionalização de Europa Oriental e Europa Ocidental define também as economias. As economias mais ricas são as quais? A economia da Europa Ocidental. A parte oriental é a menos desenvolvida. Então, existem essas características e essa classificação, certo? A Europa Oriental é a menos desenvolvida e a Europa Ocidental é a mais desenvolvida desde o período do capitalismo, desde o período da Revolução Industrial, que os países onde aconteceram a Revolução Industrial se localizam na Europa Ocidental. As diferenças na parte ocidental. Os países da Europa apresentam diferenças internas bastante acentuadas. A maioria delas são resultados da Revolução Industrial. Isso mesmo, eu acabei de falar. O poderio da economia não significa necessariamente um elevado padrão de vida, certo? Há um segundo grupo de países bastante industrializados, porém, eles ainda não alcançaram um alto nível de industrialização. E há um terceiro grupo, certo? Formado por países em que o setor primário, ou seja, aquele setor da economia que é o que onde vem a agricultura, a pecuária, que exerce um papel muito importante na economia. E as maiores economias da Europa são a Alemanha, França, Reino Unido e Itália. E esses países, eles fazem parte de qual Europa? Oriental ou ocidental? Isso mesmo. Esses países, eles fazem parte da Europa Ocidental, a parte mais rica e desenvolvida. Essa foi a regionalização política econômica europeia. Para a gente só rever que dividiu em duas Europas, né? Que dividiu em Europa Ocidental e Europa Oriental. A ocidental, países europeus capitalistas desenvolvidos, ou seja, países ricos, de economia solidificada, consolidada, economia de mercado e altamente industrializada. Já a Europa Oriental, países europeus da ex-União Soviética, né? Que possuíam economia planificada. Atualmente são as economias de transição, que não se consolidaram totalmente a economia de mercado, que ainda estão em crescimento, em desenvolvimento, certo? Então, aqui nós vemos um mapa, certo? Dividindo, Europa Oriental e Europa Ocidental. Essa parte aqui, Europa Oriental. E aqui são os ex-países, né? Os países da antiga União Soviética. E aqui estão todos os países que são os mais conhecidos da Europa e os mais ricos e desenvolvidos, que fazem parte da Europa Ocidental. Certo? Então, mas nós temos também uma outra forma de regionalização do continente europeu, que é a regionalização fisiográfica. O que isso significa? Que é aquele tipo de regionalização que dividiu a Europa de acordo com suas características físicas e naturais, ou seja, de acordo com o clima, com o relevo, com a vegetação,
certo? Então, esse modelo, ele desconsidera o nível econômico e industrial. Ele não quer saber de industrialização, ele não quer saber de desenvolvimento econômico. Ele se caracteriza de acordo com o quê? Com as características físicas e naturais. Clima, relevo e vegetação. Então, todos os lugares que têm um clima parecido e o relevo vai pertencer a determinada região. Então, pelo critério fisiográfico, o continente europeu é dividido em 5 regiões. Que regiões são essas? Europa setentrional, Europa central, Europa meridional, Europa oriental e ocidental. Isso mesmo. Então, 2 delas é aquelas que a gente já tinha falado antes, oriental e ocidental, né? Elas estão incluídas aí dentro também. Mas a Europa setentrional, qual é a Europa setentrional? É a parte mais fria, certo? É a região mais fria da Europa, certo? Então, é a parte onde as temperaturas são mais baixas por conta das elevadas altitudes, das regiões montanhosas da Europa. E Europa meridional? Europa meridional é onde estão localizados aqueles países que foram os principais colonizadores, por exemplo, aqui da América, certo? América do Sul, que a maioria foi colonizado por espanhóis, ou seja, pela Espanha, e o Brasil, que foi colonizado pelos portugueses. Então, Portugal, Espanha estão localizados na Europa meridional. Não só Portugal e Espanha, como outros vários países também da Europa e também a Itália, que são os mais conhecidos nossos, por isso que estamos citando, certo? Então, conhecido como Velho Mundo, o continente europeu limita-se a oeste com o Oceano Atlântico, ao sul com o Mediterrâneo, ao norte com o Glacial Ártico e a leste com a Ásia, sendo os Montes Urais que formam a divisa entre Europa e Ásia. E aqui nós temos, certo? Aqui, Europa Oriental, essa parte rosa, Europa Ocidental, essa parte verde, certo? Europa Central, aqui de amarelo, certo? E a Europa Meridional, certo? Europa Meridional aqui e aqui, ou melhor, aqui é a Europa Setentrional, né? Onde fica Suíça, Finlândia, os lugares mais frios da Europa. E aqui a Europa Meridional, certo? Que eu tinha falado, né? Que fica nessa partezinha aqui, ok? Então, gente, essa é a divisão natural da Europa, essa última que nós vimos agora, certo? De acordo com as características fisiográficas, certo? Então, a Europa existe formas de regionalização diferentes. O que nós estudamos hoje foi a Europa dividida em oriental e ocidental, as 2 Europas, e estudamos também sobre a divisão de acordo com as características físicas e naturais, ou seja, as 5 grandes regiões da Europa. Ou podemos dizer também, ou melhor, exatamente, as 5 grandes regiões da Europa, certo? Então, gente, bons estudos, estarei aguardando as suas atividades, fiquem com Deus, beijo e até a próxima aula.